Sejam bem-vindos ao canal Hora de Despertar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Solange por estar aqui, contando a sua história com a EQM. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Aqui no canal vai ter uma playlist que se chama EQM, para que você possa acompanhar todos os episódios. Antes de tudo, Solange se apresenta, nos conta o que você faz. Muito bem, eu agradeço por esta oportunidade única e eu sou Solange Varim, terapeuta há 28 anos, facilitadora e canalizadora. Então, em janeiro você recuperou a memória de um episódio que aconteceu com você aos seus 10, 11 anos de idade. Eu sei que se trata de uma EQM, mas o que é uma EQM? O que significa isso? Então, EQM é a sigla de uma experiência de quase morte. Hoje em dia é muito normal, todo mundo já ouviu, já escutou de alguma forma por YouTube, enfim. Mas há 50 anos atrás não era, aliás, de 10 anos para cá que se ouve falar e se reconhece, porque as pessoas que vivem esse tipo de experiência, elas têm medo de contar a experiência, porque não é muito bem aceito até os dias de hoje. Se você chegar na tua família ou aconteceu um episódio de uma experiência de quase morte, você sente que as pessoas meio que rejeitam até hoje, principalmente quando se trata das pessoas mais próximas. Então, há 50 anos atrás, quando aconteceu comigo, eu vou fazer um resumo, porque eu sei que para vocês entenderem, preciso explicar o que minha família estava vivendo naquela época. Então, eu venho de uma classe média, onde um pai empresário, mãe dona de casa, cuidava de 4 filhos, eu a segunda desses 4, e entrou a época da ditadura para toda a Latinoamérica, o que foi bastante sentido. Então a gente perdeu muita liberdade. Tinha uma hora específica para ficar dentro de casa, após 10 horas da noite não podia se sair de casa. Quem estivesse fora tinha que achar uma forma de estar perto de algum familiar, de algum amigo, para poder se recolher. Então era uma época em que se perdiam, vamos dizer assim, crianças. Então, nesse momento, meu pai, empresário, passa por essa crise na época da ditadura e perde a sua empresa. Então, a gente tem uma queda muito grande de classe. Meus pais se viram obrigados a vender tudo. Por sinal, antes de mais nada, eu sou uruguaia e nascida em Montevideo, assim como meus outros 3 irmãos, e morávamos na época em Montevideo, e na capital. E nessa época que se perdeu tudo, também foi obrigado a se vender tudo, casa, carros, enfim, se deu falência, mas se fica com dívidas. Então, dentro de todo desse momento, meus pais estavam em uma situação emocional muito à flor da pele, de um nervosismo, de uma
revolta, vamos chamar assim, né? Uma revolta muito grande. Então a gente vende tudo e vai morar em uma cidade próxima, mais afastada, o que na época era saindo de Montevideo, tem como se fosse um próximo estado vizinho, que é chamado não é estado, é departamento de Canelones. Então tem o lado norte, mais campo, e o lado sul, que é mais praia. Então a gente acabou, meus pais achando uma casa humilde para se morar nesse, como se fosse um balneário, muito isolado. Tinha vizinhos muito distantes um do outro, porque a maioria das casas, que eram poucas na época, a maioria era de pessoas que moravam em Montevideo e iam passar final de semana ou férias de verão nas casas da praia. Então a gente se sentia muito isolado. Lá tinha, nesse lugar não se tinha telefone na época, não tinha hospital, não tinha pronto-socorro. Então, para isso, a gente tinha que se locomover para Montevideo, pedir auxílio a um vizinho mais próximo, ou até ir de charrete a cavalo para procurar o hospital mais próximo, que se concentravam todos em Montevideo. Então, o que se tinha era uma escola e uma doutora, que eu lembro, não lembro agora o sobrenome dela, bom, também não era bom falar o nome dela, né? E era essa doutora que era uma pediatra, eu lembro, e em casos de aquelas doenças banais de criançada e até de adultos também, né? Era ela que cuidava, mas dentro daquele horário. A gente não tinha telefone para poder ligar para ela e muito menos sabíamos onde que ela morava. Sabíamos que era por ali, mas a gente não tinha esse conhecimento. Então, chegado um momento, dentro desse meu núcleo familiar, tinha acontecido episódios de um de meus irmãos terem delírios, o que mais tarde depois foi diagnosticado até com esquizofrenia, e nesse mesmo período que meu irmão começa a ter essas crises, meus pais, imagina todo esse caos que se transformou a vida da família. Então, mas foi se levando. Eu lembro que essa casa humilde, mas tinha bastante terreno assim, e tinha um cerco de uma casa de esquina, o que se conhece como acácias, e de uma florzinha muito aromática, amarela, e eu brincava muito nessas árvores e vivia brincando de montar cavalo, como se fosse um cavalo, não sei, era gostoso dentro de tudo. E a gente ia para a escola e chegou um período onde a gente já fazia um ano mais ou menos que a gente já tinha se mudado. Lá no Uruguai nessa época tinha, não sei se aqui tinha, na alguma época, as férias de primavera. Só uma semana, onde eu lembro que se faziam as quermesses, aqui acho que em junho, né? Mas lá era nas férias de primavera, que era uma semana só. Hoje já não existe mais essa semana de primavera. E então nesse momento meu pai tinha achado já nesse período desse ano, trabalhava em 2 empregos em Montevideo, onde muitas vezes ele não alcançava chegar antes das 10 em casa, e ele lá mesmo em Montevideo, ele calculava o tempo e dava tempo de ele ir para casa da irmã dele, a tia Inês. Passei muitas férias de julho com minha tia Inês, hoje falecida, mas era muito gostoso, porque todos os filmes da Disney, Cinderela, Branca, era ela que me levava nas férias de julho. Então, só abrindo esse parênteses aqui. E
então tinha dias que ele não chegava, então ele ia para casa dessa minha tia. E chegando essas férias de primavera, minha mãe se organizava desse jeito, porque era um momento de muito medo da ditadura, muita maldade, né? Muita insegurança, crianças que sumiam. Então, para os pais, e nessa época meus pais viviam toda aquela tragédia familiar, de perder tudo, chegaram essas férias de julho e minha mãe, o que faz de julho, perdão, de primavera? Minha mãe nos deixava, passávamos de manhã com ela, a gente almoçava, ela nos levava para a escola, e aí ela ia, porque ela é cabeleireira até hoje, e manicure, então ela trabalhava em alguns, como não tinha um salão de beleza, ela se oferecia a domicílio. E às vezes também até faxinas, né? Que minha mãe, era a forma dela ajudar. Então, no período que a gente estava na escola, era do meio-dia às 5 da tarde, a gente voltava sozinha para casa, e minha mãe voltava para casa às 6 da tarde, enquanto meu pai chegava perto das 10. E em seguida, desculpem, eu preciso passar por essa história para vocês entenderem a perda da memória que tem relação com todo este caos que minha família estava vivendo. Então, chegou um dia dessa semana de primavera, a gente não estava indo para a escola, mas a gente brincava na rua de esconde-esconde, de amarelinha, de queimado, enfim, essas brincadeiras de antigamente, não sei, hoje já não se conhece mais, não se vê mais a criançada brincando assim. E então a gente estava, a gente tinha almoçado, eu era meio responsável pelos meus irmãos mais novos, que era uma acima de mim e 2 abaixo. E nos reuníamos com os amigos da escola que moravam ali, não tão perto, assim, vizinho de parede, mas de próximo. Então, a gente se reunia e depois do almoço e ficávamos brincando na rua. E teve um momento em que veio a avó de uma de minhas amigas, porque a mãe dela ia sair, a avó ia ficar responsável por ela, e ela não gostava que ficasse na rua enquanto ela tinha que sair, fazer compras, sei lá. E aí ela, eu vou evitar de falar nomes, né? Essa minha amiga pediu, e a avó dela, ai, Sol, vem junto, porque daí você continua, porque ela é filha única. Então ela não via a hora de poder se reunir com os amigos para brincar. Daí na hora que a gente tinha programado a brincadeira, já tinha começado a chegar a avó falando, vamos para casa. Daí eu, como boa amiga, falei, tudo bem, peguei minha bicicleta e fui. Eram umas 2 horas da tarde, daí chegou umas 3h30, 4, e eu sei que às 5 tinha que estar recolhida em casa, porque minha mãe chegava às 6, e a ordem era essa, tendo aula ou não. E nesse momento chegou a mãe dela com pacotes de pães e bolachas e bolo, e aí ela agradeceu por ter acompanhado a minha amiga, né, nessa tarde, e que estava convidada para merendar junto com ela, imagina, né? Com tudo aquilo que a gente via só e olha lá nos aniversários. Daí eu sempre muito responsável. Daí eu falei, não vai dar porque já vai passar das 5 e eu preciso me recolher, porque minha mãe chega às 6 e essa é a ordem, expliquei. Daí ela falou, não, vai para casa, fala para um de teus irmãos, quando tua mãe chegar, ela vem te buscar. Eram 2,5 quadras. Daí eu
aquela gana, né, de bolo, de... Daí eu fui para casa, conversei com meu irmão do meio, que é abaixo de mim, se eu tinha uns 10 para 11 anos, porque eu faço em setembro também, então essas vacações de primavera são em setembro, então eu tinha acabado de fazer 11, eu estava por fazer, isso aí já... Detalhe, daí fui para casa e tem um detalhe que me lembro muito bem. A avó dela a gente brincava e a avó dela estava arrumando o jardim. E eu me encantei com uma flor chamada gladiolo. Não sei, aqui se tem esse nome. É uma vareta com flores, e eu lembro que eram brancas, e são altas, muito linda. Depois, se precisar, nos comentários a gente coloca lá o nome da... Sim. E só um pouquinho. E a avó dela me deu de presente um gladiolo. E daí ela falou, então, naquela hora, leva, planta, para que não se perda, né? E fala para os irmãos que você está aqui para tua mãe quando chegar vir te buscar. Daí eu falei, tudo bem. Daí eu fui, plantei meu gladiolo, coisa mais linda, disso eu lembro. Porque eu lembro do antes e depois, né? Não, tem uma lacuna ali que ficou. Sim. Que já não ficou mais. Então, voltei para casa da minha amiga. Não, antes falei para meu irmão. Não vou falar nomes. Fulano, eu estou indo para casa da minha amiga e eu fui convidada para merendar com minha amiga. Então, quando a mãe chegar, você avisa para ela me buscar. Aí, tudo bem, eu fui tranquila, peguei minha bicicleta, fui 2 quadras e meia. E merendamos, foi muito gostoso, tudo lembro bem. Mas passou às 5, chegaram às 6 horas, 18, né? E fica escuro, né? Entre inverno e primavera, os dias são mais longos, mais curtos, aliás. Então, 7 horas e nada de minha mãe. Eu comecei a ficar inquieta de que minha mãe não. Daí eram quase 8 horas e até a mãe, o avô da minha amiga perguntou: será que tua mãe vem aqui para sair? Eu falei, não, eu vou passar, eu preciso ir para casa. Daí foi passando 8 e no momento minha mãe chegou com minha irmã, que se eu tinha 10, meu irmão teria 8 e ela 6 ou 7, porque eles têm um ano e meio de diferença e eu com ele 2. Eu com ele 1,5. Temos 1 ano e meio entre nós. E minha irmã teria uns 6, 7 anos. 8 no máximo, vamos dizer assim. E aí ela chegou, mas ela estava em um estado, eu não sei que nome dar. Ela era medo, com raiva. Ela estava apavorada. De pavor, fora de si, literalmente, fora de si. Quando ela me viu saindo para o portão, onde a mãe da minha amiga estava abrindo o portão, aí minha mãe, não sei, uma mãe de repente abraça o filho e fala: ai, graças a Deus que te achei. Mas minha mãe já me dava por perdida, já me dava porque alguém tinha me roubado. Por quê? Meu irmão esqueceu de falar para ela onde eu estava. Esqueceu não de falar, ele se esqueceu esqueceu de que eu tinha falado para ele. Porque se você falar com ele hoje, ele te fala até hoje que eu não falei. Mas eu sei que falei até porque no meio do caminho,
enquanto minha mãe ia casa por casa, já desde as 6 e pouco, quase 7, que minha mãe, onde está tua irmã, onde está tua irmã? Daí ninguém sabia, daí minha mãe pegou a minha irmã mais nova e saiu com ela para me procurar. E a cada casa que ia batendo, não estava. E procurando nas ruas, e minha mãe já, até hoje, ela se passa uns filmes assim, ela é do signo de Escorpião, então tudo uma novela mexicana misturada com turca, né? Então ela já me dava por perdida, sei lá, por morta. E no meio do caminho, a minha irmã lembrou que eu tinha falado. E tanto é que ela acha que eu falei para ela, mas eu não falei para ela. Ela escutou, tenho certeza, porque eu falei para meu irmão. E ela, o que aconteceu? Quando ela lembrou que eu tinha falado onde eu estava, a minha irmã, de ver o estado da minha mãe, pensou: se eu falar, eu vou apanhar. E aí, porque minha mãe estava fora de si, desesperada. Eu, como mãe, entendo. Sim, né? Pelo contexto da época, exato, dos desaparecimentos das crianças. Exatamente. E o que estava acontecendo com meu irmão mais velho também. E aí ela, quando no meio do caminho lembrou, ela ficou com medo de ela apanhar se ela falasse, porque não falou antes. Sim. Daí ela ficou quieta. Mas quando elas chegaram, daí eu né, contente, né, até de minha mãe chegou me buscar, né, tudo. Na hora que eu saio do portão, ela me pega, eu estava de dois rabinhos assim que se usava muito na época, e ela me pegou de um dos rabos e me puxou. E nesse momento eu apaguei. E é nesse momento que acontece o acidente, então? Dessa forma que aconteceu o acidente. Claro que ela, no desespero, ela quis me puxar para me repreender. Sim. Só que o movimento que fez minhas vértebras cervicais, nós temos nervo vago que sai do meio do cérebro. E ele passa pelas vértebras da coluna cervicais. Ele é um nervo vago, se vocês procurarem a informação, o que alimenta coração, fígado, todos os órgãos vitais. É ele que envia o sinal do cérebro para eles funcionarem. E o que aconteceu? E nesse momento, ela me puxou, e nesse exato momento eu apaguei, literalmente, e apaguei. E ela foi com a força dela, puxando o teu cabelo, e você era uma criança. Sim, super magrinha, muito frágil, muito levinha. E com a força do desespero. Exatamente. Não, e se vocês procurarem, quando você faz... Tem aqueles filmes dos maus, né? Que pegam... Nos filmes de máfia, que na briga de um com os outros, eles fazem um movimento com a cabeça e a pessoa morre. Sim. Eu acredito que seja o mesmo caso do nervo vago. Sim, com certeza. E eu apaguei e perdi a memória do que aconteceu. E me perseguiu por todo este tempo. Eu só queria saber como eu saí da casa da minha amiga e essas 2,5 quadras, porque quando eu voltei, abri o olho, já tinham se passado, pelas informações que eu recebi agora, que me trouxeram a memória de volta, que foi a partir dos primeiros dias de janeiro deste ano. Eu tinha voltado da casa da minha amiga até
minha cama, onde eu acordei 40 minutos depois, ou seja, que eu fiquei apagada mais de 40 minutos. E eu só, o que me perseguiu a vida inteira é como que eu saí da casa da minha amiga até minha cama, onde eu abri o olho. Que foi o momento que você acordou. Exatamente. Da experiência. Exatamente. Então, eu perguntava para minha irmã e ela me negava, porque depois, com o tempo, ela me disse que ela sentia muita culpa. Porque a mãe jamais poderia ter feito aquilo. Mas ela foi me explicar isso durante agora, enquanto estivemos clausurados em 2022, porque eu vivia perguntando para ela, porque ela estava junto. Só não tinha coragem de perguntar para minha mãe. Sim. Por quê? Porque minha mãe até hoje, ela quando me liga, quando a gente se fala por telefone, ou ela me vê, ou eu vou para o Uruguai, porque eles moram lá, ela vive me pedindo perdão porque quase me matou. E eu sabia que tinha relação com aquilo. Sim. Mas eu, como não tinha essa memória, não sabia o que tinha acontecido na verdade. Então, eu falava que até hoje eu falo, não tenho o que, e agora eu sei o que aconteceu. Sim. E eu entendo que o momento que ela viveu naquela época era algo além de tudo que ela já vinha vivendo na sua infância, por ser uma filha adotiva, porque foi abandonada. Então, ela já trazia toda uma história, porque ela ainda vive todos esses traumas. Sim. E eu falo para ela, falava antes de eu recuperar a memória, que não tinha nada que perdoar, que já tinha passado, imagina. Então, ela veio passar Natal aqui, e ela ficava falando para mim, em qualquer momento assim, tomando chá, e ela olhava para mim e falava, ai, me perdoa. Desse jeito, do nada. Eu ligo por telefone para ela, ai, Sol, toma, depois semana que vem a gente se fala de novo, mas me perdoa constantemente. E por mais que eu diga que não tenho que ela tem que se perdoar, né, com certeza, o que está sendo difícil para ela, mas olha, eu amo e muito mais agora que eu soube da verdade, que realmente ela não quase me matou, ela me matou sem querer. Sim, sem querer. E foi aí que, nessa pausa que você teve entre a casa da tua amiga e até a sua casa, que você passou pela experiência, que agora a memória veio à tona. Exatamente. E olha só, eu estive com minha mãe em dezembro, que ela veio passar Natal e Ano Novo. E depois que ela foi embora, no dia 3 de janeiro, no correr da semana, comecei a receber os blocos de informação do que tinha acontecido. Porque eu passei a vida inteira, todo esse tempo, e a única pessoa que eu podia perguntar era para minha irmã, que era que tinha estado junto. O que aconteceu? E ela, sempre falando, que ela não lembrava nada da infância. Era a resposta que ela me dava. E quando chegou numa live que a gente fazia com a família, durante a clausura, né? Em 2022, daí um dia perguntei para ela, por favor, me fala o que aconteceu. E tenta lembrar. E aí ela se abriu, me pedindo perdão. Falei, nossa, mais uma. Mas até então você não entendia o motivo dela pedir perdão? Não. Mas ela me explicou, olha, a mãe não podia ter feito isso naquele dia, que não sei o que era, mas também não importa. Eu também não perguntava o que ela fez. Daí eu falava, não importa, eu quero saber como que eu voltei. Não sei por que me perseguia aquilo, porque era uma lacuna, era uma falta de memória. E não era o que aconteceu, e sim não lembrar o que me incomodava. Perdão. E aí, nessa ligação com minha irmã, ela me falou, me pediu perdão. Eu pensei, mais uma que vai me pedir perdão. Daí ela, tadinha, ela me explicou que ela não poderia ter feito aquilo,
que não me explicou o que tinha sido, que foi através do meu nervo vago. Eu fiquei sabendo a partir de janeiro desse ano, na informação que eu recebi. E ela me falou de que minha mãe, toda aquela adrenalina, me carregou para casa. Eu, desmaiada, inconsciente, mas quando minha mãe me colocou na cama, ela estava só esperando meu pai chegar para ver de que forma iam me levar para um hospital. Era só isso que ela estava esperando. Mas nesses 40 minutos, quando eu abri o olho, minha mãe estava deitada na cama, ela sentada no chão, me acariciando, e minha irmã próximo da minha cabeceira. E eu abri o olho e minha mãe falou: graças a Deus que você voltou. Textuais as palavras, porque disso eu lembro. A partir daí eu lembro. Sim. Graças a Deus que você voltou antes de teu pai chegar. Então, era quase a hora de meu pai chegar. Daí eu sei que virei, dormi, como se nada tivesse acontecido. E agora, nos primeiros dias de janeiro, na primeira quincena, vamos dizer, do dia 4 ao dia 20, eu comecei a receber informação do que tinha acontecido. Porque eu depois disso, antes e depois, ficou pior. Eu, por exemplo, quando eu brincava nas árvores, eu tinha meus amigos imaginários. Na Cássia. Exatamente. Hoje eu sei que essa casa é um portal energético. Olha só. Porque esses meus amigos imaginários que se conhece hoje em dia, eram seres de luz que não tinham forma física. Mas aquilo que eu via e vivia com eles, eu achava que todo mundo via. E todo mundo sabia que isso existia. Então não se comenta, não sei, eu tenho uma proteção que não te deixa falar sobre isso. E eu passava horas naquelas árvores. Tinha uma específica. Tinha um tronco assim bem rasteiro e eu subia nele assim como se fosse a cavalo, e aí eu ficava sentada, passava horas. Isso antes e depois do episódio. Antes e depois do episódio. Só que depois do episódio, por exemplo, eu tinha uma facilidade muito grande de achar coisas que se perdiam dentro de casa, e minha mãe falava, e eu sempre achava. Passava até muitas vezes de que eu tinha escondido aquilo que por isso. Mas aí minha mãe começou, daí acontecia na casa da minha avó, perdi a agulha de tricô, não sei, e daí minha mãe, chama Solange que ela acha, e achava, sabe, uma intuição muito aguçada. Eu fiquei, a música tem sons que não, da vibração não aceito. Eu fiquei muito isolada. Eu não sei se medo daquilo que tinha acontecido, ou de algum tipo de vergonha que eu passei na casa da minha amiga, né? Que tivesse ficado naquele momento. Eu fiquei sem o gosto de viver. Nossa! Eu vivia, era normal, tá? Ia para a escola, era boa aluna, mas eu não tinha o gosto da vida, sabe? Eu não sabia por quê. E eu não gostava de ir na casa de ninguém. E até hoje eu não gostava. Não gosto até hoje. Mas também tem uma explicação. Sim. Então, despertou coisas para mim durante todo o processo de passando anos. E recebendo muita informação, mas não sei, vamos chamar de Deus, coloca pessoas corretas na tua vida para te guiar. Então, por exemplo, por que eu vim morar no Brasil?
Porque vim morar no Brasil, porque eu precisava sair de um lugar totalmente, porque o Uruguai é um dos países mais ateus. E onde o espiritismo, por exemplo, é literalmente prática ilegal da medicina. Você vai preso. No Uruguai. É no Uruguai. Então, tem certos, mas muito escondido. Muito, não tem assim como tem aqui, né? Cada bairro, cada esquina tem. Lá não, é proibido. Não sei se hoje também estão assim, mas até pouco tempo atrás era. Então, me colocaram uma pessoa, meu marido, que tinha uma mãe que já morava em Curitiba até, onde eu moro agora, não sei se falamos sobre isso, mas me fez conhecer essa pessoa, vir para o Brasil, para eu ser guiada por pessoas espiritualistas, espíritas, onde até minha sogra foi que me conduziu até um centro espírita onde eu fiquei mais de 20 anos. Nossa. Onde eu fui desenvolvendo dons e talentos, mediunidade, como costumam chamar, e eu tenho uma mediunidade chamada psicometria, que é um dom, onde você entra muito fácil na energia das coisas. Por exemplo, isso aqui tem uma energia, tem átomos que vibram em uma certa frequência para formar um copo, mas isso aqui guarda memória, tudo tem memória, e este copo, se eu entro na energia dele para fazer a leitura, eu posso chegar até o lugar onde se colheu a areia para fazer o copo, para fazer esse vidro. Meu Deus! E é assim com tudo, com coisas e com pessoas. E é por isso que eu não gosto muito de ficar em reuniões muito tempo. Porque eu entro na reunião, ficamos conversando, seja de família, seja, né, às vezes aniversário de família, aqueles almoços de família, mas eu tenho um limite. Até o momento que eu não consigo segurar e entrar na energia do outro. Então eu tenho um período que estou ali conversando, tá? Mas chega um momento que começo a entrar, a fazer a leitura, e eu me sinto... É algo que eu vou controlando, mas chega um momento que eu não controlo. Então, eu me sinto um invasor dentro da energia da pessoa, mas é porque todos somos um e tem uma rede que nos conecta. Sim. E eu tenho uma facilidade muito grande de sentir. Eu entendo, mas esse assunto é muito, muito profundo, mas ele só aconteceu depois da experiência de EQM. E é o que aconteceu na experiência que a gente vai contar no próximo episódio, porque é muito mais longo do que a gente imagina e muito mais profundo, né? Verdade, verdade. Espero não estar fazendo nenhum tipo de... com as pessoas que estejam prontas para ouvir estas informações. Sim. Porque até pouco tempo as pessoas não estavam prontas. Sim. Então, porque realmente é longo. Agora, encerrando este primeiro episódio do relato da experiência de EQM da Solange, eu quero dizer que ele é feito com a intenção de incentivar a todos aqueles que passaram por situações ou experiências semelhantes e que não têm coragem de falar. Pode confiar na gente. E nos conte a sua experiência, nos envie um e-mail relatando com detalhes a sua história. O e-mail do canal você encontra na descrição do vídeo, que é solangevarim.sol@gmail.com.